Em Roraima, nas profundezas da floresta amazônica, uma lenda de gerações assombra os moradores das pequenas comunidades isoladas. A história é simples, mas aterradora. O Mapinguari. Uma criatura que vive nas densas matas, longe dos olhos dos homens, e que, segundo as antigas tradições, se alimenta da carne humana. Sua lenda atravessou séculos entre os nativos e os moradores que ousaram adentrar o território selvagem. Aqueles que escutaram a história do Mapinguari, no entanto, não raramente se viam desafiados a acreditar na existência da criatura, até que algo terrível acontecesse para mudar suas vidas para sempre. A história começa com um jovem chamado Lucas, um dos poucos forasteiros que se aventurava na região de Alto Alegre, onde a vegetação densa e os rios tortuosos formam um cenário assustador e implacável. Lucas tinha 27 anos, vindo de uma pequena cidade do interior de São Paulo. Ele trabalhava como biólogo, interessado nos ecossistemas amazônicos, e após anos estudando a fauna e flora local, decidiu fazer uma expedição particular pela floresta, sem acompanhamento, para buscar animais raros e estudar as populações de primatas. A viagem não seria longa, apenas alguns dias, mas ele sabia que deveria estar atento às dificuldades do caminho. Durante sua jornada, recebeu dicas de um antigo morador da cidade, seu Américo, um homem idoso que morava há décadas naquela região e, segundo alguns, tinha um profundo respeito pelos segredos da floresta. "Cuidado com o que você procura, moço", advertiu seu Américo, com olhos profundamente cansados e uma expressão que misturava cansaço e medo. "A floresta tem seus próprios donos. Não se meta com aquilo que não entende." Lucas, com seu espírito destemido de cientista, sorriu, acenando com a cabeça, e seguiu seu caminho. Estava convicto de que aquelas eram apenas histórias para manter os forasteiros afastados das trilhas perigosas. Ele sabia que a selva tinha seus riscos: cobras, onças, rios traiçoeiros, mas nada que fosse inusitado para quem já tinha experiência de campo. Ao longo de sua jornada, o ambiente foi ficando mais fechado, a vegetação mais espessa. A paisagem era como um corredor natural, onde os raios de sol mal conseguiam atravessar o denso manto verde das árvores. Por vezes, ele sentia um estranho calafrio na espinha, mas atribuíam isso ao clima abafado e úmido da floresta. Na terceira noite de sua expedição, já longe de qualquer sinal de civilização, Lucas montou seu acampamento perto de um pequeno igarapé. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam intensamente acima. Mas algo parecia errado. Ele não sabia explicar o quê, mas havia um silêncio opressor. Não havia os sons comuns dos insetos ou dos animais noturnos. Era como se a floresta estivesse retida, aguardando algo. Antes que fosse dormir, Lucas ouviu algo. Um som distante, quase inaudível. O som de algo se arrastando pela terra, pesado e arrítmico. Ele congelou. Pensou em um animal grande, talvez uma onça ou algum outro predador. Mas o som não era natural. Era como se estivesse vindo de algo maior e mais pesado. Um ser que se movia com dificuldade, talvez por causa do peso de seu próprio corpo. Decidido a investigar, Lucas pegou sua lanterna e saiu em direção ao som. À medida que avançava pela mata, o som se tornava mais claro. Algo estava se aproximando. Quando ele olhou para o lado, viu uma silhueta estranha se movendo na escuridão, com passos largos e pesados, como se fosse uma sombra deformada. De repente, a lanterna piscou e apagou, e Lucas se viu cercado pela escuridão total. Ele tentou acender a lanterna novamente, mas não conseguiu. O silêncio voltou a tomar conta do ambiente, mas era um silêncio diferente, tenso, como se algo o estivesse observando. O coração de Lucas batia mais rápido. Ele sentiu uma presença ali, atrás de si, algo grande, algo monstruoso. Sem querer, Lucas olhou para o chão e viu pegadas, grandes e profundas, com marcas de garras. Não eram de qualquer animal conhecido. Seu estômago se revirou. De repente, um som estridente cortou a noite, uma espécie de grito, um uivo primitivo,
que parecia vir das profundezas da floresta. Era o som de algo que se alimentava da noite, da vida selvagem, de tudo o que cruzasse seu caminho. O grito ecoou com tanta força que Lucas sentiu como se a terra tremesse sob seus pés. Ele olhou ao redor, tentando localizar a origem do som. Então, uma enorme figura apareceu na sua frente. Um ser peludo, imenso, com uma pele espessa e grossa, de cor castanha escura. Seus olhos eram vermelhos, como duas brasas ardentes, e sua boca estava cheia de dentes afiados, que pareciam prontos para dilacerar qualquer coisa que se aproximasse. Ele não conseguia acreditar no que via. A criatura tinha uma forma humanoide, mas sua postura era bestial, de um animal primitivo, com braços enormes e pernas longas que se arrastavam lentamente pela mata. O monstro se aproximou de Lucas, que, paralisado pelo medo, não conseguiu se mover. Sua mente estava em pânico. Ele tentou gritar, mas sua garganta estava seca. A criatura parou diante dele, seus olhos fixos, hipnotizantes, como se avaliassem sua presa. Então, com um movimento rápido, o Mapinguari levantou sua mão monstruosa, e Lucas teve a impressão de que, em um único movimento, ele poderia ser esmagado como um inseto. Mas algo o impediu de agir. Talvez fosse o terror. Talvez fosse o instinto de preservação. Ele não sabia. O Mapinguari, então, deu um passo para trás e soltou um rugido ensurdecedor, como se estivesse emitindo uma ordem para as profundezas da floresta. Nesse momento, Lucas, tomado pelo pânico, encontrou forças para correr. Ele não olhou para trás. Apenas correu. Corria com toda a força que seu corpo permitia, ouvindo o som das árvores sendo quebradas atrás de si. Por algum milagre, ele conseguiu voltar ao seu acampamento. Quando chegou ao abrigo de sua barraca, viu que a criatura havia desaparecido. Mas o medo o consumiu. Ele sabia que não estava sozinho. O Mapinguari havia-o marcado. Na manhã seguinte, com o corpo e a alma exaustos, Lucas decidiu abandonar a expedição e retornar à civilização. No caminho de volta, ele encontrou marcas de destruição pela floresta. Árvores caídas, trilhas deformadas e pegadas gigantescas espalhadas por toda parte. O Mapinguari ainda estava lá. Ele nunca contou o que realmente aconteceu em Roraima, mas sempre que olhava para a floresta, sentia a presença da criatura, como se ela o seguisse, esperando. E a lenda do Mapinguari continuava a ecoar nas noites silenciosas de Roraima, sempre viva, sempre à espreita, aguardando o próximo desafiante a cruzar seu caminho. No coração da floresta amazônica, onde a selva se mistura com o mistério e as lendas, circula uma história que vem sendo contada há gerações. O povo de Boa Vista e das pequenas comunidades ao redor sabia que a floresta não era apenas um lugar de beleza exuberante, mas também de mistérios sombrios. Uma figura temida, que, segundo as antigas crenças locais, ainda ronda as trilhas e rios da região. A história começa com um homem chamado José, um sertanejo simples e trabalhador, que morava na zona rural de Roraima, em uma pequena propriedade próxima à margem do Rio Branco. José sempre havia ouvido as histórias contadas pelos mais velhos sobre a cuca, mas jamais as levara a sério. Ele acreditava que essas eram apenas invenções para assustar crianças e manter os jovens longe das florestas à noite. Certa manhã de sexta-feira, José recebeu uma visita de um amigo, o mecânico de motos chamado Antônio, que morava em Boa Vista. Antônio estava com o rosto preocupado, como se tivesse algo a dizer, mas hesitava. Ao fim do dia, depois de tomar uma cerveja na varanda e conversar sobre a vida e as dificuldades do campo, Antônio finalmente se abriu. José, tenho que te contar algo. Algo que me aconteceu enquanto eu estava fazendo uma viagem para um dos seringais ao norte de Boa Vista. Eu sei que você vai rir de mim, mas o que vi lá não é brincadeira, disse Antônio com a voz embargada. José, já acostumado com as histórias do povo, sorriu descontraído e fez um gesto com a mão, como se dissesse, continue. Estava indo pela estrada bem de noite, e de repente minha moto parou. Eu não sei explicar direito o que aconteceu, mas a moto simplesmente morreu no meio da estrada. Não havia ninguém por perto,
Só o mato e o breu. Resolvi seguir a pé até a primeira casa que eu pudesse encontrar. Quando entrei na trilha, comecei a ouvir uns sons estranhos, como se alguém estivesse me seguindo. Não olhei para trás, porque sabia que aquilo não era coisa boa. Quando finalmente vi uma luz à frente, pensei que era alguém, mas quando cheguei perto, percebi que não havia ninguém. Só a luz, uma luz fraca, flutuando. E aí, José, aí foi quando eu vi ela, a Cuca. José franziu a testa. Antônio nunca havia falado daquele jeito. O medo era evidente em seus olhos. "O que você viu, Antônio?" perguntou José, agora mais atento. Antônio tomou um gole de cerveja e olhou para o horizonte, como se as lembranças o assombrassem. Era uma mulher, mas não uma mulher comum. Ela estava lá, perto da luz, com a pele escura, quase preta. O cabelo dela era como serpentes, mexendo sozinhas. E os olhos... José, os olhos eram de um vermelho intenso, como se estivessem pegando fogo. E não falava, só me olhava, me encarava com aquele olhar profundo e gelado. Quando eu tentei me afastar, ela fez um som estranho, como um grito abafado que me congelou. Não consegui mais mover minhas pernas. Foi como se ela estivesse me prendendo com o olhar. Eu não sei o que aconteceu depois. Acordei horas depois, com a moto funcionando novamente, mas eu não conseguia sair daquela sensação de que ela estava me observando o tempo inteiro. José, embora pensasse que Antônio estivesse exagerando, sentiu um calafrio ao ouvir a história. Ele conhecia as lendas e sabia que algumas coisas na floresta eram além da compreensão humana. Por mais que tentasse racionalizar, algo no olhar de Antônio parecia sincero demais. Naquela noite, após a conversa com seu amigo, José não conseguiu dormir. A história da Cuca martelava em sua mente, e ele se lembrava de suas próprias experiências na floresta, nas noites em que se perdeu ou sentiu que algo o observava. A lenda da Cuca não era só uma história para assustar os outros, mas uma lembrança de que, no fim da noite, quando as sombras cresciam e o vento se acentuava, havia forças na natureza que desafiavam a compreensão humana. O dia seguinte chegou, e José decidiu que era hora de ir até a beira do rio verificar algumas armadilhas. O sol estava forte, e a brisa que cortava a mata trazia um alívio, mas conforme ele se afastava de sua casa, o ambiente começava a se tornar mais denso e pesado. Quando ele alcançou o ponto onde as armadilhas estavam, uma sensação de desconforto tomou conta de seu corpo. Ele olhou ao redor, mas não viu nada de errado. Foi então que, no meio da mata, ouviu um som peculiar. Não era o típico som dos animais, mas algo mais. Uma risada baixa e abafada. José congelou, tentando identificar de onde vinha o som, mas não havia ninguém ao redor. O vento parecia ter parado de soprar e a floresta estava estranhamente silenciosa. Ele começou a caminhar de volta para a casa, mas logo notou que as sombras ao seu redor pareciam crescer de maneira estranha, como se estivessem se aproximando dele. Foi nesse momento que ele ouviu novamente a risada, agora mais alta, e sentiu um arrepio subir por sua espinha. Ele virou rapidamente para trás e, no meio das árvores, viu uma figura. Uma mulher, com pele escura, cabelos negros como serpentes e olhos vermelhos brilhando no escuro. A visão era tão surreal que José pensou por um momento que estava delirando, mas a sensação de terror era real demais. Ela se aproximou lentamente, com um sorriso macabro no rosto. José sentiu o peso do ar ao redor dele, como se a própria natureza estivesse se fechando. Ele tentou se mover, mas suas pernas não respondiam. A figura parou bem diante dele, e então falou, com uma voz suave, quase sussurrante. "Você não deveria ter vindo aqui, José." Nesse momento, tudo ao redor parecia desaparecer. José se sentiu completamente impotente, preso em um pesadelo da qual não conseguia acordar. Mas, antes que a figura pudesse fazer algo, um grito distante cortou o silêncio, fazendo a Cuca desaparecer instantaneamente na floresta. José, com os olhos arregalados, se soltou da paralisia e correu de volta para sua casa, sem olhar para trás. Ao chegar em casa,
Ainda tremendo, José encontrou Antônio, que parecia estar esperando por ele. "Você a viu, não é?" disse Antônio, como se soubesse de tudo. José não disse uma palavra, mas sabia que a lenda da Cuca não era apenas uma história de terror. Ela era real. E agora, ele sabia disso de uma maneira muito íntima. Eu cresci em Boa Vista, capital de Roraima, e desde pequeno ouvia histórias que faziam a gente ficar com os nervos à flor da pele. Mas a que mais me marcou foi a lenda do rio Uraricoera. Ninguém da minha família gostava de falar sobre ela, e era como se esse assunto fosse um tabu. Foi só quando eu já era adulto e decidi viajar para o interior, para conhecer mais sobre as terras e as culturas indígenas da região, que tudo se revelou para mim. E posso te dizer, eu nunca mais fui o mesmo. O rio Uraricoera é famoso não só pela sua beleza, mas também pelas histórias que rondam suas águas escuras. Dizem que, em alguns lugares, a correnteza é tão forte que parece engolir até mesmo os barcos mais resistentes. Mas o que realmente assusta é o que está submerso nessas águas. Coisas que não deveriam estar ali. Ou melhor, coisas que foram esquecidas. Ou talvez, coisas que nunca deveriam ter existido. Foi durante uma dessas expedições que conheci o índio Macunaíma. Ele morava em uma aldeia isolada, bem ao norte de Boa Vista, perto do rio. Tinha um olhar profundo e, embora fosse calado, as poucas palavras que dizia tinham sempre um peso. Ele, como todos da sua aldeia, acreditava que o Uraricoera guardava um segredo sombrio, algo que nunca deveria ser desenterrado. Certa noite, depois de um dia inteiro de conversa, eu e meu grupo fomos dormir em uma das malocas da aldeia. No entanto, eu não conseguia dormir. Havia algo no ar, uma pressão estranha, e o som da mata parecia amplificado, como se a floresta estivesse mais viva do que nunca. Eu saí da maloca e caminhei até a margem do rio, tentando clarear a mente. O breu da noite e o som das águas correndo formavam uma sinfonia perturbadora. Foi quando ouvi uma voz. Não uma voz humana, mas algo que parecia ser um sussurro, uma melodia arrastada, vindo das águas do Uraricoera. Fiquei imóvel, tentando identificar o que era. Mas antes que pudesse entender, uma figura surgiu do meio da neblina que começava a tomar o rio. Era uma mulher, com os cabelos longos e negros, flutuando sobre a água. Sua pele era de um tom pálido, quase translúcido, e seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural. Eu fiquei paralisado de medo. A figura se aproximou, mas sem fazer nenhum som. Apenas o movimento da água parecia acompanhar seus passos. Ela olhou diretamente para mim, e em seu olhar eu senti uma mistura de dor e raiva. Algo antigo, profundo, como se aqueles olhos tivessem visto gerações e gerações passarem e nada tivesse mudado. A mulher sussurrou, mas as palavras eram incompreensíveis, como um idioma que nunca havia sido ouvido por humanos. De repente, uma outra voz, agora mais grave, gritou do outro lado do rio. Era Macunaíma, que corria em nossa direção. "Não olhe para ela!" Ele gritou, enquanto cruzava a margem com um movimento ágil, quase sobrenatural, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Quando ele chegou perto, a figura sumiu, como se nunca tivesse estado ali. O ar se acalmou, e o som da floresta voltou ao normal. Mas o frio que eu sentia na espinha não desapareceu. Macunaíma me puxou para trás, para a margem onde as outras pessoas do grupo estavam começando a perceber que algo estava errado. "Ela é a Yara", disse Macunaíma com uma voz baixa e tremida. "Mas não é a Yara das lendas. Não é a Yara das águas calmas. Essa coisa, essa entidade, é mais antiga. Ela foi invocada por algo que os homens não devem mexer. O Uraricoera é perigoso, mas não pela força de seu rio. É pelas coisas que ele guarda." Aquela noite, eu e meu grupo passamos em claro, rodeados de histórias que pareciam vir de tempos imemoriais. Macunaíma começou a nos contar sobre a história do rio, uma história que poucos conheciam. Antigos rituais indígenas foram realizados nas profundezas do Uraricoera, em tempos em que os rios eram considerados portais.
portal para o outro lado, para o reino dos mortos. E houve um tempo em que um espírito antigo foi preso lá, dentro das águas, mas não por muito tempo. Em um erro fatal, os antigos xamãs tentaram aprisionar algo que não compreendiam. Um ser que já habitava aquelas águas antes deles, muito antes dos humanos chegarem. Esse ser, essa entidade, não é algo que se deve invocar. Ele parou por um momento, olhou para as águas escuras e seguiu. Eles chamam esse ser de Caissara. Ele não é um espírito de vingança, mas um espírito de esquecimento. Ele não quer se vingar dos homens. Ele quer que os homens se esqueçam dele, que não se lembrem de seu nome, de sua história, de seu poder. O problema é que quando ele é invocado, ele começa a despertar. E quando ele desperta, ele começa a tirar as memórias das pessoas, uma por uma. Ele não leva apenas a lembrança das coisas, mas também a essência da pessoa. E depois de algum tempo, essa pessoa se apaga, como se nunca tivesse existido. Fiquei em silêncio. A ideia de um espírito que retira a essência de alguém parecia absurda. Mas com tudo o que tinha visto até agora, não podia mais duvidar das palavras de Macunaíma. Ele nos contou também que os indígenas haviam tentado, por gerações, manter esse ser preso nas águas do Uraricoera, mas que, de tempos em tempos, ele escapava. Vocês vieram aqui com curiosidade, mas agora sabem. O Uraricoera não é só um rio, é um portal. E o que está guardado ali não deve ser desafiado. Na manhã seguinte, partimos de volta para Boa Vista. Durante todo o caminho, eu não conseguia parar de pensar na figura que tinha visto na noite anterior, nem nas palavras de Macunaíma. A história do Caiçara e do Uraricoera ficou comigo. Às vezes, quando fico olhando para um rio, penso se estou olhando para um portal, para algo muito mais antigo e sombrio do que posso compreender. E quando a noite cai, lembro-me da Iara, da entidade que habita as águas, e da sensação de que há algo mais nas profundezas do mundo, esperando para ser esquecido. Mas, como Macunaíma disse, é melhor esquecer.